Olá, João Morando, estamos começando mais uma videoaula nesta bagaça, na nossa segunda videoaula da playlist sobre geologia. Na nossa primeira videoaula a gente falou o que é geologia, para que serve esta merda, e falamos sobre a estrutura interna do planeta, que é núcleo, manto e crosta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a teoria das placas tectônicas, ou seja, a nossa superfície terrestre ela dança, né? Você é retardado? De uma maneira muito maluca, com os continentes se chocando, se afundando, sobrevivendo lá de diferentes maneiras, e os movimentos que as chamadas placas tectônicas fazem. Então a gente começa falando sobre a teoria da deriva continental. Por quê? É a partir desta teoria, né, que surgiu a ideia de que a crosta terrestre não é fixa, não é estática, ela é dinâmica, em diferentes pedaços que se movimentam. Então, o deslocamento dos continentes foi apresentado como tese científica por um meteorologista alemão chamado Alfred Wegener, este cara bonitão aqui. Ai, que delícia! Antes dele, teve outros que falou sobre a possibilidade de a crosta terrestre ser dinâmica, dividida em pedaços, onde os continentes, em algum momento, eles se uniram num passado distante. Mas aquele que apresentou as primeiras os primeiros dados científicos, comprovando a teoria de que os continentes estavam reunidos em um só há muito tempo atrás, foi o Wegener. Ele propôs que há cerca de 200 milhões de anos atrás teria existido apenas um continente, a Pangeia, que em determinado momento começou a se fragmentar. Então, em que Wegener se baseou? Conhecimentos sobre tipos de rochas e estruturas geológicas que estariam próximas entre os continentes em determinados locais que eles tivessem reunidos há muito tempo atrás, sobre o encaixe dos continentes como um quebra-cabeça, por exemplo, o litoral da América do Sul em relação ao litoral do continente africano, e também fósseis de plantas e animais que teriam aparecido. Mesma espécie, tanto na América do Sul quanto na África, apesar de estarem distante mais de 1.500 quilômetros, ou seja, em algum momento ele calculou, por causa da questão do fóssil dessas espécies, que o continente sul-americano e o continente africano estavam reunidos em determinado momento. Além de fazer um primeiro levantamento do período de glaciação, ou seja, ele calculou que há milhões de anos atrás, naquela época ainda sem um dado preciso de tempo, mas que haveria uma junção dos continentes. Então o sul da América do Sul e o sul da África foi coberta por geleiras, isto mesmo, há muito tempo atrás. Entretanto, os seus dados científicos caíram em descrédito por ele não conseguir responder o que fazia os continentes se moverem, por que a litosfera era dividida em diferentes pedaços. Isso ele não conseguiu responder, já que ele publicou sua obra lá em 1910, 1915, eu acho, e naquele momento ainda não tinha resposta para isso. Quando chega nos anos 50 e 60, com os modelos de datação e datação das idades das rochas, um conhecimento maior sobre a superfície terrestre e o assoalho oceânico, foi que a sua teoria então volta, e aí há dados científicos suficientes para explicar por que existe as chamadas placas tectônicas, que a nossa crosta terrestre é dividida ali em pedaços. Então, a litosfera é a junção das crostas oceânicas continentais com até 100 km de espessura. Ela não é contínua, ela está dividida em placas de espessuras variadas, as chamadas placas tectônicas. Sim, você está cansado de estudar essa merda na escola e vai assistir essa aula de novo para ver se dessa vez você consegue aprender. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Placas tectônicas flutuam sobre a astenosfera, a gente já vai voltar nessa discussão que a gente fez na aula passada, onde o material pastoso em estado de semifusão e o calor do interior do planeta, né, faz com que haja correntes convectivas de magma que são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. Por que tem essas correntes convectivas? Não sei e ninguém sabe. Aqui a gente está tendo uma ideia, ó. De acordo com esse desenho aqui que está muito ruim e você mal está conseguindo enxergar, nós temos aqui há 2 bilhões de anos atrás uma formação meio amorfa dos continentes, lembrando que a Terra tem 4,56 bilhões de anos e há mais ou menos 3 bilhões e meio de anos atrás é que começou a formar ali os continentes, no momento que a Terra ainda não tinha uma atmosfera terrestre formada, no momento que a Terra ainda estava em processo de formação, no momento de resfriamento, a Terra era muito quente. Aí depois, 1 bilhão de anos atrás, formou diferentes placas tectônicas ali ainda com esse desenho bem bagunçado. 550 milhões de anos atrás, 230 milhões de anos atrás e 105 milhões de anos atrás já mostra aqui mais ou menos a formação
de alguns continentes. Então acredita-se que primeiro com o resfriamento da Terra, a primeira formação de um supercontinente que eles denominaram de Ur, há 3 bilhões de anos atrás, depois Ártica dividiu aí, formando Nema, até eles se reunirem e formar a Rodinha há 1 bilhão de anos atrás. Depois ela se dividiu em Gondwana, Ocidental, Oriental, Laurásia, Gondwana se juntou de novo e quando se juntou com a Laurásia formou a Pangeia cerca de 300 milhões de anos atrás. Então o movimento do manto e das correntes convectivas faz com que as placas tectônicas sejam criadas e destruídas, que os continentes oceânicos se juntam e se afastem ao longo da história do nosso planeta. Então vai acontecendo isso daqui, né? Há 1 bilhão de anos atrás você tinha a Rodinha, uma massa amorfa aqui toda reunida já, depois da fragmentação do Ur aqui. Aí você tem aqui a Panatólia formando aqui uma outra massa aqui, e aqui você já tem diferentes continentes que eles vão se juntando e se separando aí, né? Tantas vezes que parece até casamento de celebridade. É verdade. Aqui a gente tem da Pangeia para frente, quando a Pangeia se reúne nos continentes, com os formatos mais próximos do atuais, Laurásia e Gondwana de novo se separando até formar e chegar no nosso mundo moderno, que de moderno não tem tanta coisa assim, não é mesmo? É a vida! Aqui é uma das evidências de que os continentes estavam reunidos. Você encontrar fósseis de plantas e animais que viveram há milhões de anos atrás e você encontra na mesma região quando você faz o encaixe dos continentes. Então, por exemplo, aqui o fóssil de um bicho que eu não sei que merda é essa, mas da época do Triássico, né? Que tinha tanto no meio da América do Sul quanto no meio do continente africano. Aqui o fóssil parece de um crocodilo meio antigo e tal, que tinha no sul da América do Sul e sul do continente africano. Aqui tem uma espécie aqui também que eu não sei que porra é essa, parece aqui no meio da África, pegando a Índia e até a Antártica também já achou lá. E aqui tem uma planta que eu não sei que porcaria de planta é essa, que apareceu em todos os continentes, né? Uma praga essa porcaria aqui. Abra o olho, porra! Agora vamos falar das placas tectônicas. O que são placas tectônicas? As placas tectônicas e seus limites estão sempre em movimento. Então, divisão da litosfera em diferentes placas que, pelo movimento da astenosfera, ou seja, você tem correntes magmáticas do manto, a gente viu na aula passada, ela sobe do manto inferior para o manto superior, fazendo um movimento circular nessas correntes, em que a astenosfera que gira bem devagar empurra a astenosfera, e a astenosfera vai então e faz girar as placas tectônicas da crosta terrestre. É mais ou menos isso daí. Expliquei bem? Não, porque eu não sei essa merda assim tão bem desse jeito. Ai meu Deus, como é burro! Então as maiores placas tectônicas são a norte-americana, a sul-americana, do Pacífico, da Antártica, a Indo-Australiana, a Eurasiática e a Africana. E também existem placas menores, como Nazca, dos Cocos, do Caribe, da Anatólia, da Grécia, entre outras. Então nessa imagem aqui que está escuro e você não está conseguindo enxergar porra nenhuma, Nossa, que bosta! vou te mostrar o seguinte, aqui a gente tem a placa sul-americana e a placa africana, elas estão afastando. Aqui tem a placa de Nazca que está entrando por debaixo da placa sul-americana, formando a Cordilheira dos Andes. Aqui também acontece a mesma coisa com as cordilheiras rochosas. Aqui a gente tem a junção da placa indo-australiana com a placa eurasiática, formando ali a Cordilheira do Himalaia, entre diferentes pequenas placas tectônicas aí que você não está enxergando. Filho da puta! Para com essa porra aí! Aqui dá de enxergar melhor? Não. Aqui vai mostrar as diferentes placas tectônicas e, mais interessante, os centímetros ali, né? Ou seja, as placas tectônicas estão em movimento. Então aqui deve ser os centímetros que ela anda de forma anual, ou então a cada 100 anos, não sei, tá? Mas aí você tem as velocidades aqui do afastamento da placa Pacífico com a placa de Nazca aqui então sendo empurrada para dentro da placa sul-americana, a placa sul-americana com a placa africana que está do lado de cá, e as diferentes placas aí e o seu samba canção muito doido aí das placas. Quais são os movimentos que as placas tectônicas fazem? A gente tem um limite divergente, tá? Não confunda com aquela porcaria daquele filme. Os limites divergentes são quando as placas tectônicas estão se afastando em processo de separação. O magma vindo do interior da Terra causa o afastamento da placa tectônica, aquelas correntes convectivas de magma, né? E, consequentemente, a formação de uma nova crosta oceânica, ou seja, um novo assoalho oceânico. São exemplos as cordilheiras submarinas Mesoatlântica e Mesopacífica. Então, do manto, a corrente magmática vem, empurra a placa tectônica para um lado, a outra placa tectônica para o outro, no processo de separação, de divergência, e aí o magma então entra em contato no fundo do assoalho oceânico aqui
ele se resfria e aí é criado então um novo assoalho oceânico, né, fazendo com que as placas vão crescendo de tamanho com o tempo aí. Eu acho que é isso. Achou errado, otário? Aqui a gente tem os limites convergentes. São onde as placas tectônicas se colidem, se convergem, com a mais densa mergulhando sobre a outra, gerando uma zona de intenso magnetismo a partir do processo da fusão parcial da crosta que mergulhou. Então aqui seria o seguinte, ó, uma placa então, ela vai descer, né? Ela vai chocar e vai descer, vai entrar em contato com o manto e aí vai entrar em estado de semifusão. Então ela vai sendo destruída com o tempo. Já a outra vai subir em cima aqui e vai, com peso, forçar a outra a descer, geralmente formando uma cadeia de montanhas. Geralmente o limite convergente leva a isso. Mas o limite convergente ele pode ser de três maneiras, né? Eu posso ter o encontro de uma placa oceânica com uma continental. Quando isso acontece, formam-se as zonas abissais e as cadeias de montanhas. É o exemplo da placa de Nazca com a placa sul-americana, que seria este daqui, ó. Então eu tenho uma placa que ela vai descer em direção ao manto, a outra vai subir um pouco, formando uma grande cordilheira de montanhas, geralmente com presença de vulcões, que acontece com a Cordilheira dos Andes na América do Sul, uma cordilheira de idade recente, apenas alguns milhões de anos. Eu posso ter um encontro de duas placas oceânicas, podem dar origem a arcos vulcânicos, que são cadeias de montanhas ou ilhas vulcânicas formadas próximas aos continentes. É o que acontece aqui, né? Eu tenho as duas placas que estão ali, o assoalho oceânico, onde estão em cima ali a massa de água do oceano, uma vai bater na outra, uma vai subir, outra vai descer, que vai subir um pouquinho e vai formar algumas ilhas, cadeias vulcânicas ali, formando ilhas, como é o caso das Ilhas Havaí, que pertencem aos Estados Unidos e está lá no Pacífico. E eu posso ter um encontro de duas placas continentais. Em vez de uma placa mergulhar sobre a outra, ela se sobrepõe formando grandes cadeias de montanhas. Então uma que vai meio que entrar dentro da outra, e aí de acordo com a rigidez dos diferentes tipos de rocha que elas são formados, né, elas vão emaranhar, vai subir um pouco e depois vai engrossar, formando ali, através da isostasia, vai estar ali flutuando sobre a atmosfera. Então a Cordilheira do Himalaia na Ásia tem esse tipo de colisão entre duas placas continentais. E para terminar, a gente tem os limites transformantes, ou também chamado concertativos, que não consertam porcaria nenhuma. São as placas que se deslizam lateralmente, uma em relação à outra, sem destruição ou geração de uma nova crosta. Geralmente encontra-se no fundo dos oceanos, com exceção da placa do Pacífico, a placa norte-americana. É aquela que gera a falha de San Andreas, que tem aquele filme tosco lá com The Rock, que você provavelmente assistiu. Não sei. Então aqui você tem um exemplo. Uma placa vai deslizar lateralmente em relação à outra, indo uma para um lado e a outra para o outro lado. Tá certo? Aqui então encerramos a nossa segunda videoaula dessa playlist sobre geologia, tá? Se inscreva no canal, dê o seu joinha lá, deixe o seu comentário, pode ser qualquer tipo de comentário que for, não temos restrições, tá certo? E até a nossa próxima aula sexta-feira.